Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar o capítulo 9, tá? Sobre o ser histórico. Olha, eu tô vendo vocês. Vocês não ligam a câmera, eu fico sem ver vocês. É legal quando eu vejo, fico animada. Quando fica tudo preto, é tipo... Então, vamos voltar pra cá. No capítulo 8, nós falamos que o ser humano, ele é um ser com diversas faces, não é verdade? E uma delas é o modo de aprendermos a crescer e a nos desenvolver é como seres sociais, certo? E aí a gente falou no capítulo 8 que nós somos seres sociais e que por sermos seres sociais, a gente aprende um com o outro, dentro da sala de aula, com os nossos amigos, com os professores, com a nossa família, pessoas da nossa rua e vários outros grupos, né, que vão ensinando e aprendendo junto com a gente. A gente não falou tudo isso? Isso é um modo da gente aprender, mas ele não é o único. Nós também somos seres históricos, e é sobre o ser histórico que nós iremos falar no capítulo 9, é a partir da página 44, tá? Que é o próximo capítulo que a gente já está estudando. O ser histórico, ele vai meio que falar sobre que você é uma construção, vou até anotar aqui, porque eu vou pedir para vocês depois. Você anota para vocês também. É uma construção histórica. O que eu quero dizer com isso? Que você hoje é quem você é pela história que você viveu, pelas coisas que aprendeu, pelos momentos bons ou ruins que você teve. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas agora é o capítulo realmente que fala isso, tá? Até no início aqui da página, o capítulo, né, fala ser social, existir no tempo e no espaço. O que significa isso? Semana que vem. Uma construção histórica. Semana que vem eu vou trazer um textinho de Heidegger, até preciso colocar aqui. Isso, mas. Aqui ele vai estar falando sobre você existir no tempo e no espaço. Imagine se você. Pensa você, tá? É o personagem da história. Você agora não nasceu no Brasil depois dos anos 2000. Você nasceu na China em 3000 não, 3000 500 antes de Cristo, lá na China. Pensa as suas características físicas e as suas roupas. O que você ia usar? Imagino que ainda existiam os grandes impérios chineses, né? E aí você pensa que você via nessa comunidade, tá? E você é um poeta na China em 300 antes de Cristo. Então, assim, entende que você ia ser a pessoa que você é hoje? Não. Seria completamente diferente, e isso eu posso ter certeza. Por quê? Você é a sua construção histórica. As coisas que te ensinaram, as coisas que colocaram como certo e errado, isso tudo fez com que você seja você. Por isso é que aqui no subtítulo do texto está escrito existir no tempo e no espaço. Se você existisse em outro tempo, em outro espaço, você não seria quem você é hoje. Você seria outra pessoa. Que página? Página 44. Fez sentido para vocês até aqui? Ou então, imagine que você até nasceu no Brasil, tá? Mas lá em 1600. Período ainda de Império do Brasil, em que Portugal estava governando e você é um escravo que extrai ouro em Minas Gerais. Você seria a pessoa que você é hoje? Com as ideias que você tem hoje?
completamente diferente. De novo, nós somos construções históricas, tá? Quem nós somos tem muito a ver, muita ligação com as coisas que a gente aprendeu pelo nosso tempo e pelo nosso espaço. Aí, por exemplo, eu usei a questão do espaço, né? Nessa segunda historinha, vocês nasceram no Brasil, mas em outro tempo. Então, a sua visão era completamente diferente, certo? Independente se você é homem ou mulher. Ou então, imagina o conceito, a vida de uma mulher, por exemplo, nesse período. Nem precisa ser uma mulher negra, escrava, como a gente usou como exemplo. Pode ser uma branca mesmo. Casava-se aos 13, 14 anos. Logo já deveria ter filhos, porque deveria, né, continuar a linhagem da sua família. Pensa que relação completamente diferente dessa que a gente tem hoje. Hoje em dia é até proibido, né? Fazer esse tipo de coisa. Então, vocês pensam que a relação de tempo e espaço faz muito constrói muito do nosso pensamento, tá? Por favor, quem que vai ler pra gente, coloca todo mundo aí no chat, quem que vai ler, e aí eu já vou abrindo de acordo com a sequência da leitura, a partir da página 44, tá? Vai, Jamile, 44. Lê o primeiro parágrafo. O ser humano é lançado ao mundo sem saber o porquê. Depois que nasce, ele deve saber quem é e então decidir para onde vai, porque cada ser humano faz a sua própria história. Portanto, deve escolher o caminho a ser percorrido e, assim, juntar experiências experiências e descobertas sobre si mesmo, sobre suas relações com os outros e com o mundo. Posso continuar? Uhum. Dessa forma, vai deixando marcas pelo caminho percorrido. Toda a vida humana é um vir a ser, um projeto a se fazer, que não está determinado de antemão, mas feito e refeito enquanto se caminha em direção a um horizonte aberto às escolhas. Existir é construir um projeto de vida. O tempo é uma experiência, uma relação entre o que se recebe passado e o que se faz dessa herança no presente, que abre oportunidades de mudança futura. Obrigada. Vocês podem grifar algumas partes desse parágrafo, ele é bem interessante, né? Se você pensa que ele está falando aqui, por que cada ser humano faz a sua própria história. Por mais que nós somos construídos historicamente, as coisas que vão acontecendo com a gente, modifica também a gente, não é verdade? Quando eu morava em São Paulo, por exemplo, nossa, eu nunca imaginei mudar para o Centro-Oeste. Nem sabia onde que ficava isso direito. Aí você pensa, né? Nossa, que realidade diferente. Eu não sabia o que podia acontecer aqui. E quando eu mudei para cá, meu pensamento mudou completamente. Mas eu decidi isso. Nós também podemos fazer a nossa história, tá? Nem tudo que acontece com você deve te definir como pessoa ou como ser humano. Você pode tomar as rédeas da sua história e construir um futuro que você espera para você. Tá bom? E tudo isso propicia uma constante descoberta, né? Um conhecer melhor de quem nós somos e quem nós queremos ser. Até no final aqui, grifas 1, 2, 3, 4, 5, as últimas 5 linhas, tá? Toda a vida humana é um vir a ser, um projeto a se fazer. Então, tudo que nós somos, tudo que nós queremos fazer, é isso que torna a vida humana, tá? Sem essa constante pensamento, vamos refletir sobre isso, vamos em frente, né? Para construir a minha vida. O que seria a vida, né? De fato, só ficar deitado observando o tempo passar? Vir a ser. Então, é sempre o que a gente espera. E a partir desse esperar ou tentar construir para chegar, é isso que acontece na vida, né? Tem até um ditado que fala que a vida acontece enquanto nós fazemos planos. Enquanto a gente está pensando em fazer e definindo metas e cumprindo metas e objetivos para chegar àquilo que a gente quer, acaba que é nesse processo que a gente vive. É como você pensa. Imagina só que vocês vão fazer a festa de 15 anos.
tá? E aí você já começa agora a planejar o tipo de roupa que você quer, o tipo de festa, de música, tudo que você quer, você já tá planejando agora, tá? É uma festa que vai acontecer daqui 3 anos. Aí você planeja tudo que você vai construir, as pessoas que você vai convidar, amizades que você quer ter até lá, você vai construindo em função dessa festa. Aí quando a festa acontece, ela dura 4 horas. E foram, tipo, 3 anos, 1 ano, refletindo sobre isso e planejando isso. Então a vida acontece enquanto a gente faz planos. A festa foi pequena, mas o planejamento levou muito tempo. Fez sentido para vocês? Tá bom. Continuando, né? Que não está determinada de antemão. Então não tem uma. Ninguém escreveu necessariamente qual vai ser o seu futuro, certo? Você pode direcionar o seu futuro para mais ou menos o modo que você gostaria. Existir é construir um projeto de vida. Isso é existir. É estar em constante pensamento: o que eu quero para minha vida? Que planejamento eu gostaria? Não importa se vocês são pequenos, crianças ou jovens. De toda forma, hoje vocês já podem refletir: se eu quero ser alguém que vai fazer uma faculdade pública ou que vai fazer uma faculdade, sei lá, eu quero ir para a NASA. Eu preciso hoje já estudar mais que todo mundo, me esforçar ao máximo. Existem coisas que você já deve construir desde novo. Eu não estou falando para vocês ficarem bitolados no estudo. Pessoas que não vivem. Fazer amizade também é importante, tá? Conhecer amigos, ver pessoas, ter boas relações. Deixa a saúde mental sadia, né? O tempo é uma experiência, uma relação entre o que se recebe, o passado, então as coisas que você já teve, né? E o que se faz dessa herança no presente. O que você está fazendo com aquilo que você recebeu do passado? Com as consequências do seu passado ou aquilo que você vive hoje representante do passado? Que abre oportunidades para o futuro. Muitas vezes a gente tem essas oportunidades exatamente porque, como o seu colega aí quer ser médico, certo? E aí, desde hoje, ele fala que ele precisa, já falou para mim que ele precisa estudar bastante para ser médico. Eu sei que vocês estão no 6º ano, mas ele realmente já pode se focar ao máximo, porque vai facilitar até para o futuro dele. Ele vai poder focar em outras coisas, se ele já estudar bastante desde já, certo? Fez sentido para vocês até aqui? Agora é Amanda. Manda a próxima pessoa ler. Amanda, você vai ler os 2 parágrafos da carta da Júlia, tá bom? Que é o Na Sua e Sou o Márcio. Pronto. Olá, Júlia. Na sua primeira carta, você fez algumas perguntas pessoais que somente agora eu vou responder. Sou Márcio, tenho 15 anos. Nasci na zona rural, em uma linda cidade chamada Viçosa do Ceará, no norte do estado do Ceará. Segundo meus pais, sou uma pessoa abençoada, pois no dia em que nasci, chovia muito, e a chuva é uma alegria para quem, como eles, vive na agricultura. Além disso, foi naquele ano que no Brasil recebeu a 3ª e a última visita do Papa João Paulo II. Meus pais são religiosos e eu acompanho na fé. Então, aqui, por exemplo, ele está contando a história dele. E o canto, às vezes, fatos que aconteceram na nossa história, ou na história do Brasil até, podem interferir em pensamentos nossos, tá? Em quem nós somos. Próxima pessoa a ler é o Eros. Continua o próximo parágrafo, o parágrafo Viçosa do Ceará. Viçosa do Ceará é uma cidade pequena e tem um ritmo bem diferente do ritmo da sua cidade. Aqui quase tudo para o meio do dia, pais gostamos de gastar tempo no almoço, um valor para nós nessa região. A vida acalma e acontece sem muitas novidades. A minha grande tarefa, isso dizem meu pai e minha mãe, é estudar. Eles desejam me ver formado na faculdade, portanto está chegando o dia
de me mudar a morar no capital da Fortaleza. Vou lá de vez em quando para passear, visitar primos e primas. Agora estou me preparando para estudar agronomia e poder assim ajudar meus pais e a comunidade desenvolvendo novas técnicas de trabalhar a terra. Se você observar, ele vai comentar até. Ele comentou aqui, né, que a vida é diferente de uma cidade grande. Ele mora no interior, então os pensamentos dele, a relação de trabalho dele, a relação com a família, com os meios, né, ter uma vida mais pacata é a realidade que ele conhece, tá? Assim como na Júlia, se eu não me engano, eu já li em outro lugar. É o próximo. Ela mora na cidade, né, na capital. Agora, Daniel. Lê os dois últimos, Daniel. Aqui também gostamos de festas. O forró é uma verdadeira febre. A maioria das pessoas gosta. Eu também gosto somente de algumas músicas, mas há outros estilos de músicas de que gostamos na nossa casa. Os blues, a MPB e o rock. MPB, música popular brasileira. Meu pai escuta muito essas músicas no Rio de Janeiro, cidade onde morreu quando jovem. Ele morou quando jovem. Meus pais estudaram um pouco. Seus estudos foram em casa. Que sabem responder aos desafios que nossa vida aqui no interior requer. Obrigada. Amanda, de novo? Mais alguém, gente, que não leu? João? Não, é o Pedro, né, na verdade. Quem é Johnny? Desmutei. Professora, desculpa, mutei sem querer. Tudo bem. Além de estudar, tenho meus amigos e toco uma banda. Gosto em especial de Muse e Jimmy Page. No fim da tarde, ajudo meu pai a recolher os animais e os alimentos. Sou tranquilo e gosto de ficar com meus amigos, fazendo uma atividade que já é uma tradição, pescar. E você, Júlia, morando aí na cidade grande, como você vive? O que a sua família faz? O que você gosta de fazer? Que desejos existem por aí que requerem seu esforço? Fale-me um pouco de sua história e de seus interesses. Que página? Obrigada. Nós acabamos de ler a página 44 e 45, tá? Aí ele vai, na 46, ele vai falar quais são as referências utilizadas por Marco para apresentar sua própria história. Ele vai falar, por exemplo, do momento que choveu, quando ele nasceu, do ano que o Papa foi a última vez visitar. E são vários marcos até de situações do dia a dia que interferiram na história dele. Gente, quem que quer ler agora? Parte na página 46. Eu gostaria do pessoal que ainda não leu. Faz um tempo sim a história. Arthur. Todo mundo que for ler, já coloca aí, tá? Na carta anterior, Márcio se apresenta ligando-se ao lugar e ao tempo em que nasceu. Será que ele tem razão de agir assim? Observe que o indivíduo nasce em um lugar em um tempo determinado e que esse espaço e esse tempo influenciam a sua personalidade. Portanto, cada um existe em um tempo e um mundo específico. Gostando ou não, a família, a cidade, o século pertencem ao indivíduo e este pertence a tudo
Isso ocorre, assim, uma influência mútua. Obrigada. Alguns filósofos... Não, tá bom, obrigada. Na verdade, isso aqui pode marcar, assim, com um X esse texto aqui, que ele vai ser muito importante, tá? De atividade avaliativa, ele é o tipo de texto que eu amo, eu amo tirar questão desse textinho aqui. E ele tá falando exatamente sobre que nós somos pertencentes a esse tempo, a esse mundo, a esse espaço. Se a gente falar, por exemplo, como a gente comentou, né? Se você é uma mulher de 1600 aqui no Brasil, na nossa historinha, é o mesmo mundo que a gente vive? Pode até ser o mesmo mundo físico, mas de pensamento, de sociedade, é completamente diferente, certo? Tecnologia, formas de pensamento na religião, é outro mundo, se você ver socialmente. Então, nós somos fruto do mundo, do espaço e do tempo pelo qual nós estamos vivendo ou inseridos. Assim como nós fazemos parte dele, tá bom? Fez sentido para vocês? Como que a gente faz parte dele? Porque se eu começo agora a pensar, imagina se naquela época, onde você agora vive nesse conceito que a gente está falando e você tem um pensamento de hoje. No mínimo, você ia ser considerado uma bruxa, né? Vai ser queimada na fogueira. Porque os pensamentos de hoje são completamente diferentes e você ia ser alguém contra, né, esses pensamentos. Pra gente é normal, mas pra eles não era na época, tá? Então, a gente é fruto e faz parte. Tanto que se você é alguém diferente ou não faz parte desse meio, normalmente você é discriminado como louco, como bruxo na época, né? Ou bruxa, tá bom? Então, pessoas que não têm o pensamento até acabam tendo um pouco de discriminação. Mas esse pensamento aqui... Tá falando pra eu falar assim, ia ser taxado de louco, com certeza. Eu acho que eu já sou agora, imagina naquela época. Gente, quem que é a próxima pessoa a ler que não leu ainda? Gabriel Garcia. Peraí, Amanda. Gabriel Filho. Lê aí pra gente, por favor, o segundo parágrafo da página 46. Não me responde. Davi? Terão. Ok. Eu tô dando oportunidade. Bruna. É um parágrafo, gente. Só para vocês terem participação. Me ajuda a te ajudar. Nunca ouviu esse termo? Pro, qual página? 46. Segundo parágrafo. Tá. Alguns filósofos já passaram sobre essa relação entre o ser humano, o tempo e o mundo. Um deles foi o filósofo alemão Martin Heidegger. 1889 a 1976. Para ele, o mundo abrange tudo o que existe na natureza. Continua. Como contexto da vida, o modo de pensar de uma determinada época, incluindo toda e qualquer forma de produção artística ou científica, porque além de o indivíduo estar situado em um espaço e em um único tempo determinado, ele é capaz de pensá-los e com isso interpretá-los. Gente, o pensamento de Heidegger me interessa muito. Eu gosto que vocês
aprendam sobre ele, tá? E ele tinha uma ideia. Deixa eu fazer uns desenhos aqui. Vocês sabem que eu sou uma ótima desenhista, né? Pra não dizer o contrário. Heidegger, então, ele imaginava. Nossa, não dá pra ver nada. Ok. Na próxima aula eu pego a lousa. Não sei onde ela tá. E aí eu desenho pra vocês. Eu sei que tem gente com vergonha. Tem um monte de gente falando que, ai, tenho vergonha, mas tá todo mundo aqui para aprender, gente. É melhor ler e tentar não perder a vergonha com o tempo. Mesmo se a gente erra, a gente tá aqui para aprender, tá? Minha leitura nem sempre foi fantástica, não. Apesar de eu amar ler, eu lia muito, ainda assim eu tinha muita dificuldade. Mas foi lendo constantemente que eu comecei a melhorar. E lendo na frente dos outros, que eu morria de vergonha. Eu começava a gaguejar. Mas aí a gente vai... Infelizmente, tem coisa que só se forçando que a gente consegue vencer a barreira. Não estou forçando vocês. Estou só dizendo que ajuda se vocês tentarem, tá? Como a gente estava falando, né, de Heidegger, ele é um pensador, ele é um filósofo e ele vai falar sobre o ser no mundo. O ser que está no mundo, o ser que é o mundo. Nós somos parte do mundo, estamos no mundo também, certo? Fazemos parte do mundo social, por exemplo. E esse ser no mundo, peraí que apareceu aqui o negócio. Ele permite com que nós desenvolvemos outras aprendizagens. Então, se nós aqui, nesse tempo mesmo que a gente está vivendo, nesse pensamento nosso que a gente vive mesmo, em quem nós somos hoje, tá? Se um de nós começarmos a pensar uma ideia um pouco diferente, a gente pode conversar com os outros e ir construindo juntos, tá? Um pensamento e evoluindo o pensamento da nossa sociedade. Pode começar a divulgar, por exemplo, esse pensamento para mais pessoas. Tá bom? Entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Tá bom. Então, como eu disse, né? E o Heidegger é quem vai sair esse pensamento do tempo e do espaço, tá? O ser no tempo e no espaço. Então, quando eu perguntar para vocês qual é o pensamento de Heidegger referente ao tempo e ao espaço, é que nós somos construídos pelo nosso tempo, espaço, mundo social, tá bom? É isso que nos define, é isso que nos constrói também, tá? Quem mais quer ler? Coloca aí. Vai, Amanda, você falou primeiro. É ler os seres humanos, né? Não é todo. Os seres humanos são diferentes de todos os outros seres pelo fato de compreenderem e darem sentido ao mundo. Esse filósofo usou a expressão ser no mundo para se referir ao que o ser humano é. E este sendo está sempre junto ao mundo e existe sempre em um mundo. Mas o que tudo isso quer dizer? Que o ser humano não é um ser no mundo em um ser que está junto ao mundo. Para Heidegger, ser as próprias possibilidades, é fazer-se ser. Podem grifar, por exemplo, segunda linha, né? A expressão ser no mundo, tá até entre aspas, então é mais fácil de achar, para se referir ao que o ser humano é. Então, quando Heidegger falar, né, o que é o ser no mundo, é o que a gente realmente é, tá? Aquilo que a gente foi construído pelo nosso tempo e espaço, tá bom? E esse sendo peraí que eu pulei. E este sendo, ou seja, sendo alguém que está vivendo, que está fazendo, tá? Está sempre junto ao mundo e existe sempre em um mundo. Então, dá para viver no espaço?
Dava até para viver no espaço, mas seria em outro contexto, outra época, não é verdade? Seria outra pessoa. Então, esse mundo que ele está fazendo, o mundo que você conhece, o mundo que você nasceu, o mundo que você vive, é isso que faz com que você seja quem você é, tá? Não? Tá bom. Então, tá bom. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Está sempre junto ao mundo. A gente está sempre aqui, né? No mundo que nos rodeia, independente se é esse ou se é outro, tá? Lembrando que o mundo aqui não necessariamente quer dizer a parte física, mas o meio social que a gente vive, certo? E existe sempre em um mundo. Tá. Para Heidegger, aí a última linha, né, do mesmo parágrafo, ser as próprias possibilidades, é fazer-se ser. Então, é o agir, é o viver, é o escolher, é como eu irei lidar com as coisas que eu já vivi, com o meio em que eu estou inserido, as coisas que eu realmente quero acreditar e outras não, as coisas que eu vejo que são reais e outras não. Então, é toda essa relação, tá? Em que nós vivemos em constante com o outro, com o meio, com o nosso tempo. Vai, Jamile. Eu não abri seu áudio? Tá me ouvindo? Uhum. Tô? Ah, fechou? Peraí. Pessoal, enquanto isso, coloquem o nome do chat quem tá participando. Depois o Daniel vai ler. No chat. Não esqueça depois. Pronto. Com o conceito de ser no mundo, Heidegger. Isso. se refere à simultaneidade da relação entre o mundo e o ser humano, mostrando que a existência do ser humano recebeu seu sentido da sua relação com o mundo e que este obtém seu sentido por meio do ser humano. Ser no mundo, portanto, se refere-se ao ser humano. Ocupa-se com as coisas do mundo e, como escreveu o próprio Heidegger, enquanto ocupação, o ser no mundo é tomado pelo mundo que se ocupa. Tudo bem? Não entendeu? Tá. Não. Gente, tá acabando a aula, Jesus. Então, ele tá falando aqui, né, sobre o conceito do ser no mundo, tá bom? Refere simultaneamente entre a relação o mundo e o ser humano, certo? Um sempre está em relação com o outro para formar esse ser humano. Ele precisa estar inserido, né, nessa realidade, mostrando que a existência do ser recebe seu sentido em relação com o mundo e este obtém o seu sentido por meio do homem. Um está em relação ao outro, tá? Um se mostra referente ao outro. Porque, digamos, então, que o mundo social não fala nada, não pensa nada. Vai fazer alguma diferença? Não, ninguém vai saber nada. O que fala? O que expõe os ideais do nosso planeta, do nosso mundo hoje? O nosso pensamento, da nossa história? Somos nós. É as nossas relações. E é assim que a gente muda e aprende, tá? Então, o ser no mundo, interagindo com o mundo, um faz o outro. Se a gente começar, como eu disse, a pensar diferente, falar de modo diferente, então, necessariamente, toda a sociedade vai acabar uma hora também sendo assim, tá bom? E no finalzinho ele vai falar... como escreveu o próprio Heidegger, enquanto ocupação, o ser no mundo, então o que ele faz? O que o ser no mundo faz? Ocupação de estar ocupado, de fazendo alguma coisa. É tomado pelo mundo de que se ocupa. Ou seja, o que ele faz com a sociedade, com o mundo que nos cerca, é também o que constrói ele. Fez sentido? Beleza. Daniel, finaliza o texto aí pra gente, por favor. Eu vi que você tá com a mão levantada. Professora, eu fui no banheiro. Onde é que a gente tá? A gente tava finalizando. Tá na página.
A Jamile falou até ocupa, então o seu vai ser os 3 últimos, né? Em outras palavras, página 46. Em outras palavras, o filósofo pretende, como é que fala essa palavra? Pretende Pretende mostrar que o mundo é o ser humano se influenciam. O ser humano recebe seu sentido a partir da sua relação com o mundo, da sua ação no mundo. Este obtém sua significação. Por meio dos seres humanos do passado, recebem-se tradições passadas pela família, por outras instituições ou pela própria sociedade, influências que se elaboram por meio da reflexão, da crítica e da ação, reinventando o que o ser humano é transformado. Que o ser humano é transformado. É transformado? É ir transformado? Confuso. O ser humano é ir transformado. E transformado um mundo em novo mundo. Portanto, o ser humano é um ser no mundo quando professora, efetivamente se apropria deste. Obrigada, gente. Acabou a aula. Semana que vem a gente continua. Eu leio muito devagar. Calma. Obrigada, gente. Tchau.